Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal da comunidade de usuários. Nossa, minha câmera tá meio embaçada, tipo, agora ela focou aqui. Bom dia! Hoje vamos ter mais uma live a respeito de mailing. Para quem não me conhece, eu sou a Erika Castro e já estamos na quarta live falando sobre o Mailing Boss 5. Iniciamos o processo falando sobre workflow, né? Como que funciona a lógica do workflow, como criar regras, que regras podem ser criadas, enfim. Quais são as principais características da lógica da ferramenta, né, dentro desse recurso dentro do Mailing Boss, para que você consiga utilizar de maneira adequada. Logo em seguida, nós falamos sobre como fazer a sua importação do Mailing Boss 4 para o Mailing Boss 5. Deixa eu só ver aqui na comunidade se já está rodando. Ah, bacana. Já estamos ao vivo. Na segunda live, falamos, então, sobre importação, né, da estrutura do Mailing Boss 4 para o Mailing Boss 5. Bom dia, Anderson Oliveira, Anderson Jungs, Rodrigo Moya, Juliano. Bom dia, Adonis, grande Adonis. Vamos lá. Pessoal, me deixa saber se o áudio tá bacana. O vídeo eu vi que tá legal, o áudio eu não sei dizer, mas tá bom. Confirma aqui para mim. Então, passamos pela questão de importações. Importações do Mailing Boss 4 para o 5, as principais dúvidas a respeito disso, importações de campanhas, de listas, de leads. Em seguida, nós falamos sobre filtros de segmento. Como utilizar, onde utilizar, quando utilizar, né? Quais são as possibilidades de fazer essas combinações de regras para envio ou para não envio. E como utilizar isso dentro do próprio workflow. Hoje, nós vamos falar sobre integrações e trazer umas novidades incríveis que já saíram, que vocês pediram bastante ali no post de sugestões para o próprio workflow, tá? Maravilha. Vanessa, seja bem-vinda. Certo, Anderson. A maior dúvida é sobre webhooks e integração com o Zapier. Anderson, a gente não vai mostrar na prática como fazer com o Zapier. Isso é uma ótima sugestão de tutorial. A gente vai deixar na fila de desenvolvimento de tutorial, tentar agilizar ao máximo isso para vocês, tá? Mas hoje a gente vai trazer as informações sobre como fazer mesmo as integrações, como funciona isso, né? Onde você tem que ir, quando você tem que usar a integração de envio, quando você tem que usar a integração de recebimento, geração de webhook para receber dados, quais são as regras que se aplicam, né? Daqui a um instantinho, o Rafa entrará ao vivo e aí a gente já começa a apresentação. Enquanto isso, eu gostaria de saber, o Anderson até puxou o gancho aqui com relação às principais dúvidas a respeito desse tema. Se você tem alguma dúvida a respeito de integrações, deixa aqui já coloca aqui nos comentários, que o que eu já consegui responder, eu já vou respondendo, ok? E, e aí, se tiver alguma coisa que eu realmente não saiba ou não consiga responder, aí o Rafa já traz para vocês no momento de tira dúvidas da live, tá? No finalzinho dessa apresentação, a gente sempre deixa aí uns 10, 15 minutinhos para tirar dúvidas. E aí a gente sempre vai trazer para vocês as respostas principais, assim, e se não der tempo de responder, a gente traz a resposta depois. Se for alguma dúvida muito específica, exatamente como o Anderson comentou aqui, a questão de como fazer essa integração de webhook, né, com o Zapier, aí a gente já traz um tutorial específico, né? Por falar em tutorial, pessoal, é muito comum, né, terem afiliados, terem usuários que colocam tutoriais próprios no YouTube, que colocam vídeos próprios nas suas páginas do Facebook. É muito legal, é muito interessante. Porém, se você realmente quer garantir o funcionamento do que você precisa, o comportamento que você realmente precisa, é importante você primeiro olhar os tutoriais oficiais da Builderall, tá bom? Então, se não tem o tutorial que você precisa, solicita ali dentro do nosso suporte, solicita aqui na comunidade, em algum lugar que realmente... O ideal seja pelo suporte, tá? Porque lá fica certinho registrado, segue um procedimento padrão até chegar nos responsáveis pelos tutoriais. Mas fica aqui a dica para que vocês consigam ter esse material oficial. É importante isso, porque às vezes acontece de seguirem algum tutorial e não viram um detalhezinho, acontece uma coisa ou outra, e aí não é bem como esperava, né? Então, para evitar esse tipo de inconveniente, fiquem de olho nos materiais oficiais da empresa, esses vídeos que nós estamos fazendo aqui nessas lives, é importante. Nosso canal do YouTube também, a central de ajuda também. E não, a gente não achou que precisa, chama o suporte via chat ou ticket, tá bom? Vamos lá. Anderson fez um comentário pertinente aqui, Anderson. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, Érica. Bom dia, pessoal.
Já começamos aqui o dia com uma pergunta interessante do Anderson. Eu acredito que vai valer muito a pena a gente só esclarecer essa questão aqui antes da gente começar o conteúdo da apresentação de hoje. O Anderson comentou aqui: o problema é que está previsto para o Mailing Boss antigo sair de ação no dia 31/12. Esse item não funciona no Mailing Boss 5. Como ficaremos? O item que o Anderson se refere é a questão do webhook, né? As integrações via webhook, especialmente para Zapier. Como eu expliquei para o Anderson, só para te contextualizar, Rafa, as integrações com outras ferramentas externas, passo a passo, item por item, a gente vai disponibilizar em tutoriais o quanto antes. Essa do Zapier, na verdade, eu vou dar uma olhada para ver se já não está na fila de desenvolvimento dos tutoriais. Mas aí a gente libera e eu anuncio aqui na comunidade para vocês ficarem a par. Mas fiquem de olho também no canal do YouTube, ativa a notificação que sempre sobe vídeo novo lá. Toda semana tem vários vídeos novos lá de tutorial, de treinamentos, enfim, fica ligado, tá? Rafa, é com você. Beleza. Bom dia, Érica. Então, né, vamos aí para a nossa última live prevista, né? Mas não que talvez não surja outra aí. Foi legal e está sendo legal, né? Hoje a gente vai falar ali Você já deve ter feito aquela apresentação prévia, eu tive que ver uma questãozinha antes. Mas então, vou lá compartilhar minha tela e aí a gente vai vendo na prática. Beleza? Já apareceu? Ah, tá aí, tá Carregando carregando. aqui, tá carregando aqui. E eu vou deixar a minha câmera desligada e meu microfone também, mas eu tô aqui, tá? Tô te ouvindo, tô te vendo. Qualquer coisa você me grita aqui, tá bom, Rafa? Uhum. Ó, tá aparecendo a sua tela com os seus arquivos aí. Tá aparecendo o seu Explorer do Windows. Agora tá aparecendo a. Beleza. Aparecem coisinhas que não devem. Tá bom, aí aqui também eu acho que eu vou fechar essa nossa imagem aqui, que eu vi que no outro ficou aparecendo, né? Ocultar. Tá bom. Então vamos lá, né? É, Hoje a gente vai falar um pouquinho ali do workflow, as novidades que saíram agora recentemente, né? Achei legal trazer aqui, aproveitar que a gente está fazendo o embalo, né? Que a gente está fazendo essas lives. E vou trazer também ali a parte de integrações para a gente ver alguma coisa. Beleza? Então, vamos lá. Novidades do workflow, o que que a gente teve essa semana, né? Foi feito um trabalho de otimização, então sempre a gente está trabalhando para otimizar o desempenho desse workflow, é, do sistema todo, né? Mas eu achei legal colocar aí, aqui, porque foi feito todo o serviço de balanço, está bem rápido agora. Até antigamente o pessoal tinha me citado algumas situações que levavam algum tempo, mas agora ele está bem rápido mesmo. Vale a pena dar uma olhada lá agora. É, Na parte de gatilho, a gente adicionou a remoção, o recebimento da campanha, então agora o sistema está monitorando o recebimento, e esse recebimento a gente entende como o envio de uma campanha que deu certo, né, que teve resposta positiva. Então, se você faz o envio da campanha, você pode monitorar isso para entrada no workflow agora. E isso já tem umas semanas, mas eu achei legal colocar aqui, porque foi o último gatilho que a gente adicionou, né? Na parte de automações, a gente teve a remoção de lista, que foi uma automação que ela teve uma manutenção e voltou agora. O agendamento, agora sim, a gente adicionou o agendamento por hora, você pode definir uma hora, e o agendamento por dia de semana. Então, o sistema workflow, né, ele vai percorrer e vai parar nessa etapa e aguardar essa hora chegar, essa próxima hora chegar e esse próximo dia de semana. E automação de distribuição de inscritos, né, que faz o rateamento, né, ou distribuição ali dos seus inscritos conforme eles passam ali, eles vão ser distribuídos para uma lista ou várias listas ou listas até de colaboradores seus, né, de outras contas, enfim, são as listas externas. A gente vai dar uma olhada nisso. Eu vou entrar no sistema e daí a gente já parte para a parte prática. Então, vamos lá. Tá mostrando o Mailing Boss aí, né, Érica?
Tá sim, tá mostrando o mailing bot já. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, aqui no Mailing Boss, a gente, no Workflow, vou entrar aqui, eu tô com a conta zerada de novo, tem nada. Então, no seu primeiro acesso, ele vai abrir aqui, tem todo aquele vídeo falando do Workflow, né? Não vou falar nada aqui do que já tem, mas eu vou mostrar as novidades aqui. O recebimento de campanha, então você pode selecionar uma campanha ou qualquer e-mail, né? Ou campanha. Então, seleciono aqui, eu posso criar essa campanha, esse e-mail, e aí, a partir do envio, ele vai entrar no Workflow. Nas ações, aí eu tenho a distribuição de inscritos. Então, selecionando a distribuição de inscritos, ele vai me informar aqui que você pode distribuir. E o que é interessante é que você vê que vai ser de forma equalitária, né? Equilibrada. Ou seja, você vai criar ali uma forma de distribuir entre 3 ou 4 listas, por exemplo, e aí ele vai fazer a ação de adicionar em uma lista e depois nas outras, e sempre mantendo que, tentando, né, forçando o equilíbrio entre elas, ou seja, se em algum momento essa lista receber mais inscritos, de alguma forma ela tiver, vamos supor, com 3 inscritos, e a outra tiver com um, essa outra que está com um, ela vai receber 2 inscritos, até que atinja os 3 e assim distribua de forma igual entre elas. Então, por exemplo, aqui, ao salvar, ele vai me dar as quatro opções possíveis a partir disso, que são copiar para a lista externa, que seria para outra conta, copiar para uma lista sua, mover para a lista externa e mover para uma lista sua. E aí, esse mover para a lista externa e as opções de mover, elas vão tirar da sua conta e passar para a conta de destino, tá? Ou então para a lista de destino. Se for vamos começar um por um aqui, né? Vamos copiar. Copiar para lista externa, você teria que digitar aqui o código da lista do seu colaborador, que é o código. Eu vou abrir uma outra aba aqui, só para mostrar esse código. Acho que todo mundo conhece aqui, mas eu vou mostrar na tela de listas. Você tem a listagem de todas as suas listas, e aí você vai ter esse códigozinho aqui embaixo. É esse que você vai ter que pegar com o seu colaborador, né, com a pessoa de destino, com a lista de destino, e adicionar ali naquele campo. Então, eu vou colocar um outro, né? Aqui eu vou colocar um qualquer. Não existe, né? Mas você teria que adicionar o código do destino. E aqui vai ser a primeira lista que vai receber o contato. Então, né, nesse workflow aqui, ao entrar no workflow, ele vai começar a distribuição e o primeiro que ele vai adicionar é para essa lista. No caso, outra lista, né? Externa de outra conta. Então, ele vai adicionar essa opção e vai manter dentro da minha conta, da minha lista, não vai mudar nada para mim, só vai criar uma cópia lá no destino. Caso eu queira que seja removido da minha conta passada, né, para outra conta, eu posso usar um mover para a lista externa, que é o mesmo sentido, só que ele vai remover da minha lista a partir desse momento. E eu também tenho as mesmas situações internamente, caso eu queira fazer uma distribuição dentro das minhas listas. Isso é legal para se organizar, enfim, para fazer todo aquele controle. Aí eu tenho que copiar para a lista, e agora eu tenho a seleção das listas. Caso aqui eu só tenho uma, né? Mas poderia ter outras. Na mesma lista não faz sentido, né? Mas eu poderia ter outras só para questões de exemplo. E aqui vai lembrar que a partir do momento que você faz que você move de listas, algumas ações podem não funcionar, porque a origem dos dados foi alterada, né? Você entra o inscrito entra no workflow, e o workflow registra por qual lista ele entrou, e a partir do momento que você move, esse inscrito já não está nessa lista, né? Ele já não vai ter, o workflow não vai ter de onde tirar os dados, né? Um exemplo. Então, aqui, até essa ação, ela não permite mais ações abaixo. Também nesse sentido. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando o seu inscrito chegar, ele vai entrar no workflow, nesse caso aqui, pelo recebimento da campanha, e vai começar a distribuição. O primeiro vai para essa lista,
de outra conta, lista externa, vai copiar, mas vai manter na sua conta. O segundo, ele vai copiar, vai mover para outra lista, vai chegar outro inscrito, ele vai mover para outra lista, e aí sim ele vai tirar da sua conta. Então, até que daqui para baixo tem que ter o cuidado que algumas ações podem não acontecer, como envio de campanha. O terceiro inscrito, ele vai entrar já na cópia da lista para outra lista. Então, ele vai manter na lista que você entrou, que ele entrou no workflow, mas ele vai copiar para uma outra sua, mantendo na sua conta. E o quarto inscrito vai mover para outra lista da sua conta, mas e aí não vai poder fazer mais nada. Um quinto inscrito que chega, e aqui está o grande X da questão, o quinto inscrito que chega aqui, ele vai começar de novo. Ele vai copiar para a lista externa e ele vai fazendo esse ciclo, mantendo o equilíbrio entre eles, na ordem que você adicionou as opções aqui. Caso, por algum motivo, essa lista de destino, por exemplo, essa 2222 aqui, tenha recebido outros inscritos e ela tenha uma quantidade maior que essas demais aqui, ele vai pular ela. Então, por exemplo, ele vai chegar aqui e vai adicionar um inscrito nessa lista, e na sequência ele vai tentar ver se essa aqui é a próxima, vai ver que ela tem mais inscritos eventualmente, ele vai pular e vai passar para outra. E aí, assim, até que elas se equilibrem. Então, daí ele vai ficar fazendo essa distribuição. Ficou compreensível? Com certeza, com certeza. E interessante que isso dá para expandir, né, as estratégias do pessoal que já usa o Mailing Boss de uma maneira bem interessante. O pessoal que já utilizava a versão 4 geralmente trabalhava bastante com distribuição de leads para suas redes, para colaboradores, né, que trabalhavam com esses leads como se fosse um processo de vendas, por exemplo. E também essa questão de mover de lista é uma coisa que o pessoal pede pra caramba, né? Tipo, gosta daquela estratégia anterior de, olha, virou cliente, move de lista, né? Recebeu tal tag de cliente, move de lista, ao invés de configurar filtros de segmento para enviar campanhas. Então, tem uma parcela grande de usuários que se sente mais seguro nesse formato e agora liberar esse recurso. Isso é muito legal. Que todo mundo pode aproveitar a estratégia como melhor se enquadra, né? Aliás, aproveitar o Mailing Boss como melhor se enquadra na estratégia, com mais segurança, mais familiaridade com o processo. Muito bom. Perfeito. E nesse sentido, Érica, aqui a gente adicionou a possibilidade de, na cópia, você seguir, né, fazendo outras ações em cima do inscrito. Você poderia, daí, a partir de que copiou, aí ele abre todas as opções de novo. Essa opção, ela já existia no Miniboss 4, a gente trouxe ela também para o Miniboss 5 agora, e só que com esse adicional, né? Você pode adicionar dentro aqui de toda uma estratégia, né? Lembrando que aqui acima poderia ter questão de envio de campanhas e tudo mais, adicionar a tag, e depois que você faz a distribuição também. Caso você tenha várias opções aqui de copiar, vou até criar uma nova aqui. Você teria uma outra opção aqui. Você pode montar toda a sua distribuição, né? E aí, a partir disso, você pode fazer alguma ação, adicionar uma tag, enviar uma outra campanha, enfim, já depois de ter feito isso, mas assim, só para esse caso, enfim. E também você pode fazer, de forma geral, você pode fazer um outro ramo aqui, né? E aí adicionar também uma outra situação. E ficou bem legal aqui, ficou bem dinâmico, ficou uma forma bem flexível também. Só reforçar uma coisa que você já falou aí, mas é importante comentar de novo para não ter dúvidas. Depois que move o lead para outra lista, esse mesmo workflow, esse lead não vai prosseguir, porque ele foi movido, né? Então, isso é importante só reforçar, porque às vezes o pessoal move o lead e fala, travou. Não é que travou, é que o lead saiu dessa lista, foi para outra. Está em outra, então já não, a regra já não é como eu posso dizer, verdadeira, porque ele está em outra lista. Então, o que segura esse lead nesse workflow seria a inscrição na lista, por exemplo, né? Então, moveu de lista, Exato. não segue no workflow. Vai respeitar a regra do workflow de outra lista se houver sido criada. Perfeito. Aí quando ele perde aqui a origem que ele entrou, por qual lista ele entrou, algumas situações ali podem não funcionar. Então a gente já até interrompe
e aí ele fica parado. Vale, caso o pessoal queira, né, conferir antes lá na lista, se ele ainda permanece na lista. Então, vamos lá, outras opções que a gente adicionou. A remoção de lista, né? Vou adicionar aqui um exemplo. Vou simular aqui como se tivesse copiado para a lista externa e depois disso eu removo ele da lista. E aí aqui eu posso selecionar qual lista eu quero remover, né? E aí é aquela situação que o pessoal usa. Entrou numa lista, eu removo de outra, eu removo de todas as outras. Então, bastaria só adicionar aqui todas as listas. Vou tentar adicionar aqui. Acho que ele não vai me deixar, porque já tem a mesma ação, ele não me deixa. Mas se fosse outra lista, eu poderia adicionar todas as listas que eu quero remover ele, enfim, agora isso é possível. A outra opção do distribuidor, eu comecei de baixo para cima, né? Então vamos voltar agora na parte do agendamento, né? E o agendamento, ele seria, a gente já tinha a opção vou seguindo aqui o ramo, já tinha a opção de esperar. Essa opção de esperar, você definia um tempo de delay, de espera, e você poderia colocar, por exemplo, 5 horas a partir da ação anterior. Então, como que ele funciona? Eu vou puxando aqui para baixo, pessoal, só para a gente separar. Então, a partir do momento que essa ação foi realizada, de copiar para a lista, ele ia esperar 5 horas para até passar, né, o prazo de 5 horas, e ia executar a ação posterior, a ação seguinte, que nesse caso eu vou colocar aqui uma adição de uma tag. Então, o que ia acontecer? A partir do momento que ele copiar, vai esperar 5 horas e adicionar essa tag. Agora a gente adicionou a opção de agendar, que você vai poder definir exatamente a hora que ele vai executar isso. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, agora são 8h28, eu posso colocar às 8h30, para que a ação, após adicionar essa tag, ele vai esperar até as próximas 8h30 e vai fazer uma outra ação, que nesse caso eu vou remover essa tag. Vamos remover essa tag. Então, aqui vai acontecer o seguinte, ele vai copiar para outra lista, vai esperar 5 horas, vai adicionar a tag, vai esperar até as próximas 8h30 e vai remover essa tag. Então, agora, como são 8h28, ainda vai dar tempo de fazer essa execução. Mas caso essa hora já tenha passado, vamos supor que e aí é o ponto interessante. Caso essa hora já tenha passado, que eu queira que sempre às 8 da manhã faça essa ação. Ele não vai fazer isso agora, ele vai deixar para amanhã, na próxima vez que der 8 horas. Então, só vai ser executado amanhã às 8. Então, isso é legal, porque daí você evita que envie uma campanha num horário que talvez o inscrito não esteja disponível, né? Ou faça qualquer ação, enfim, você pode controlar isso à vontade. Aqui poderia ser qualquer tipo de ação, coloquei o remover tag. E da mesma forma, logicamente, que se a data ainda, a hora não chegou e está lá para frente, vou colocar aqui na hora do almoço, às 12, então ele vai esperar e se não passou essa hora ainda, vai ser executado ainda hoje. A outra opção é o agendar por dia de semana, então você pode adicionar um dia de semana, aqui sexta-feira, vamos colocar para aqui hoje, às 8h30. Tá chegando a hora. Vamos colocar 08. Então, hoje às 8h30, sábado, quer dizer, sexta-feira, 8h30, como essa hora não chegou ainda, ela vai ser executada hoje ainda, esse dia de semana, enfim. Caso, da mesma forma, do agendar a hora ali, a mesma situação, só que daí agora ele vai validar o dia de semana. Então, ele vai verificar além da hora se é o dia de semana exato, e aí vai executar. Caso não seja, né, ele vai esperar até acontecer. Caso já tenha passado, ele vai esperar o próximo, né, o próximo horário. Então, eles funcionam na mesma lógica, só a diferença é como que ele vai verificar isso. E falando assim, tecnicamente, como ele executa, né? Ele vai verificar a execução da ação anterior,
comparado com o momento que ele está processando, o workflow ele é bem rápido, ele está praticamente instantâneo ali, se tiver alguma questão de 1 minuto e alguma coisa aí, no máximo. Mas ele vai verificar a data e a hora da execução anterior e a data e a hora da verificação da execução atual. Caso essa data e a hora aqui seja posterior a esse dia de semana aqui, essa hora ele vai deixar para executar na semana que vem, né, na próxima semana, no próximo horário. Caso não, ele vai executar isso. Então, não corre o risco de ter alguma questão de travamento, de delay, enfim, ele vai ser executado. Beleza? Então, quando eu for verificar a execução disso lá no extrato do workflow, né, no extrato de execuções, nos logs, né, você vai conseguir ver isso. Eles têm o mesmo funcionamento, só a diferença está como ele analisa, né, para liberar o resto da execução, tá bom? E eu acho que as novidades do workflow são essas, né, Erika? São pequenas opções que fazem toda a diferença. É aquele famoso, é a pequena alteração, né? O pequeno ajuste que, na verdade, tem um impacto gigante na hora de operar a ferramenta. Então, para quem usa bastante, aí eu tô até vendo o pessoal comentando aqui que gostaram bastante dessas implementações. Surgiram algumas dúvidas, uma especialmente bem pertinente a esse assunto aqui, que é do Arthur Mota. O Arthur perguntou o seguinte: suponhamos que eu já tenha uma lista e eu quero reorganizar o fluxo. Eu consigo fazer isso usando um novo processo de workflow? Espera, então. Sim, no caso é como se ele já tem os seus inscritos, já estão todos numa lista, e ele quer colocar eles dentro de um workflow e trabalhar eles, é isso? Será? Pelo que eu entendi, sim, ele quer reorganizar o fluxo, né? Ele tem um workflow, ele quer reorganizar o fluxo de workflow para essa lista e ele quer criar mais um workflow. Funcionaria? Sim, se eles ainda estão, enquanto eles estão no seu workflow, deixa eu até adicionar alguém aqui, e aí eu vou mostrar, eu mostrei algo parecido assim, essa situação que eu vou mostrar agora na live lá, mas eu vou criar uma situação aqui e a gente olha. Eu vou colocar só para o workflow ficar parado aqui e a gente acompanhar os status. Eu vou colocar aqui só para ele entrar no workflow a partir de alguma inscrição e vou colocar aqui 15 minutos. Então, eu vou criar um workflowzinho exemplo aqui para entrar em qualquer formulário e aí ele vai me adicionar no workflow. Então, eu vou fazer uma inscrição aqui. Só de exemplo. Que enquanto você tiver ele dentro do seu workflow, Arthur, os ativos, eles vão executar o que ainda está pendente para eles, então você pode fazer alterações no seu workflow. É isso que eu quero te mostrar aqui. Teste live @builderal.com. E aí eu vou colocar ele como confirmado. E aí ele já vai estar no meu workflow. Então, se eu vier aqui já na visão geral dele aqui, eu vou ter que... peraí, vou ter que atualizar. Aqui não vai carregar para mim, porque ele carrega posterior. Mas aqui eu já vou ter o seguinte, que esse inscrito... eu não salvei. Boa, não tinha salvo o workflow, talvez. Aí ele não deve ter pego a inscrição. Vamos ver se ele entrou. Não vai ter entrado. Eu vou fazer uma outra aqui. Na verdade, eu só preciso atualizar o status. Não confirmado. Confirmado. Pronto, agora ele já deve estar lá dentro do meu workflow. Certo, e aqui é a situação que eu queria mostrar para o Arthur e para o pessoal. Ele está com a situação ativa, ou seja, enquanto ele estiver com esse status ativo, eu posso trabalhar ele aqui dentro. Então, se é isso a tua situação, tu só pode fazer alterações aqui e ele vai entender tudo que não foi executado ainda vai ser executado para ele. Outra situação é caso você queira adicionar eles dentro do workflow, eles não estão no workflow ainda.
Aí você pode, um exemplo, hoje não tem a opção de você adicionar manualmente, ir lá e incluir ele forçadamente, né? Você tem que, o workflow trabalha em cima de gatilhos, então você precisa, em algum dos gatilhos aqui, fazer com que essa ação ocorra para ele. Então, por exemplo, você pode criar uma tag, adicionar ao workflow, um exemplo. E essa opção ela vai ficar aqui, é uma coisa, uma tag que não vai acontecer em outra situação, né? E aí você pode ter, eu vou até tirar aqui, vou simular aqui o seguinte, eu vou criar um outro workflow, porque que ele já está, e eu vou criar um outro workflow. E aí eu vou colocar a entrada de recebeu a tag, tá? Entrada no workflow, entrar no workflow. E esse vai ser o meu gatilho, não vai esquecer inscrição em lista em nada, porque eles já estão na lista lá. Entrar posteriormente. E aqui eu vou adicionar só alguma ação, só para ele ficar esperando aqui, enquanto a gente vê isso. E aí, eu já tenho o seguinte, esse meu workflow novo não tem ninguém. Vou atualizar aqui. O entrar posterior não tem ninguém, o novo workflow que eu tinha feito anteriormente, né, que é o antigo, ele tem um inscrito, que é aquele teste que eu tinha feito. Então, ele esteve no outro workflow, que tal, e eu quero trabalhar ele em outro workflow, mas ele já está na minha lista. O que que eu posso fazer aqui? Na minha lista, eu tenho ele aqui, e eu tenho que fazer alguma daquelas ações. Então, quais são, né, as possíveis? Eu posso, do CRM não vai ser, porque daí é questão do CRM, enfim. Clique no link, não posso forçar o clique no link. Adicionar em outra lista poderia ser, eu poderia criar uma outra lista para fazer isso e adicionar e ter um controle separado para o workflow, mas vale lembrar que lista separa todo o mailing boss, então às vezes não é interessante. Abertura de campanha não posso forçar, sorteio talvez não caiba, o envio poderia ser o envio de uma campanha, talvez, enfim, de um e-mail, de uma campanha, mas aqui eu acho que o mais legal seria o de tag mesmo, que é o que eu consigo controlar com tranquilidade, sem ter que alterar a lista, nesse caso, né? Então, aqui na minha lista, eu poderia vir aqui nos meus inscritos e adicionar a tag para eles. E aí, a partir desse momento, ele vai ser adicionado já de automático lá no workflow. Então, eu teria agora nos dois, né? Então, daí agora eles estariam nesse segundo workflow, a partir da entrada da tag, e aí eu poderia trabalhar em cima dele lá. Acho que é isso, né, Erika? Eu acredito que sim. Eu tô só esperando o Arthur confirmar se respondeu a dúvida dele, mas eu acredito que era isso. Tem uma E outra daí, pergunta Heitor, aqui interessante. só para fechar isso aqui, Erika, daí ele poderia também, caso sejam vários inscritos, ele pode vir aqui selecionar tudo e aplicar uma ação em massa, que ele adicionaria a tag, e aqui ele colocaria a de entrada no workflow, e daí ele também poderia ter esse efeito. Depois de fazer isso, ele pode até, depois que entrou no workflow, tá? Você pode até excluir a tag você pode até fazer isso dentro do workflow. Ele entrou, né, naquele workflow lá, que é uma tag que só está forçando essa situação, forçando o gatilho. A partir do momento que ele entrou nesse workflow, você vem aqui e adiciona a opção de remover a tag. Só para não ficar com aquela tag naquele inscrito que não vai te usar, não vai te servir para mais nada. Maravilha. O Arthur ainda não confirmou se sanou a dúvida dele, mas ficou bem didático, bem explicativo, e São as inclusive duas mostrou situações forma de possíveis. fazer. É, Acho que é isso. Se ele já exato. está no workflow, está na lista e não está no workflow, e se ele está no workflow, mas não fez tudo que ele queria, né? Aí, e lembrando, né, Érica, na primeira nossa live lá, a gente citou aqui a reativação, né? A reativação dos inscritos. Então, vamos supor também uma terceira Exatamente. situação. Ele está no workflow, ele está na lista, só que daí eu fiz uma modificação no meu workflow e o pessoal já encerrou o workflow aqui para eles. Se eu vier aqui no status aqui, vamos ver se... Acho que não passou o tempo. Ele ainda está aqui para mim como ativo, né? Então, por enquanto, esse lead vai funcionar.
Só que vamos supor que ele já esteja aqui como processado. E aí, quando tiver com esse status processado, significa que finalizou e nada mais vai ser executado para ele. Caso for isso também, aí você pode selecionar aqui, vir aqui na tela aqui do workflow, você clica aqui para ver, ou então vem aqui na visão geral, e você vai saber quem são, né? Ou você pode vir aqui e reativar os inscritos. E ele vai pegar e vai alterar o status disso aqui do inscrito para ativo e ele vai voltar a ser processado com só o que não foi feito ainda. Então, as ações aqui, o que você alterou, vamos supor agora que nossa, eu fiz errado, ou então quero mudar aqui, eu quero mudar para 5 minutos, eu vou botar até 2 minutos, e daí a partir disso, nossa, faltou eu enviar uma campanha aqui, um e-mail. Aí eu poderia colocar o e-mail, não tem e-mails aqui, eu vou colocar uma tag. Vou criar ela aqui. Então aqui, fiz uma alteração no workflow, mas o pessoal já está ali. Será que vai fazer? O que ele vai acontecer? Os que entraram aqui e ainda estão ativos, eles vão fazer sim. Os que não estão ativos, é só você reativar, você pode reativar eles. Então aqui, vou até sair aqui que fica mais fácil. Então aqui no workflow, ele ainda está ativo. Ó, agora já passou os 2 minutos, porque justamente fiz a alteração, estava 15 minutos antes, um prazo muito longo, e aí ele compara com a execução anterior, então daí passou, e daí ele executou. Então, caso ele já tivesse com a situação de processado, é só eu vir aqui e reativar ele vai voltar para o status ativo e vai começar a processar o que faltou. Olha, já fez. Veja que foi menos de 1 minuto, não foi nem 1 minuto a partir da alteração que eu fiz. Então, são essas 3 situações possíveis. Ele já está no workflow e já processou, né? Daí é só você reativar. Ele já está no workflow, mas está ativo, então para esses inscritos você pode continuar trabalhando normal, que eles vão executar o que você adicionar abaixo, né? Seguindo o fluxo, vai respeitar o fluxo normal. Então tem que observar isso também. E a situação dele não está no workflow, mas está na lista, daí você tem que forçar o gatilho, algum tipo de gatilho. E se fosse até um workflow que já está em andamento, você pode até criar vários gatilhos aqui. Mas eles não entraram naquele antigo workflow. Você pode criar aqui o gatilho de tag, e aí deixa esse aqui de cantinho, só para você trabalhar essa forçação, vou dizer assim. Tá, desculpa, Érica, pode seguir. Mas acho que o Arthur está Não, feliz agora com foi a super resposta. pertinente. É bom que Todas as já situações complementou. possíveis para ele. Sim, todos os cenários possíveis já foram passados. Muito bom. Se ficou alguma dúvida ainda, Arthur, deixa aqui nos comentários que eu estou acompanhando, tá? Tem mais uma pergunta, mas não tem a ver com o fluxo aqui, então eu vou fazer no finalzinho da live, tá? Sobrar 2 minutinhos que é jogo rápido, mas aí eu já passo para você. Mandei todas as E perguntas, é bem-vindo. Essas lives são para ajudar para vocês tirar a dúvidas mesmo. tirar Isso. dúvidas, ajudar vocês a virem para o Melimó. Eu sou da programação, eu não sei assim como são a questão de marketing muito assim. Então, vou falar assim do Melimbose e da programação, mas mande suas dúvidas de tudo. Essa última live, se surgirem muitas dúvidas, capaz da gente fazer uma outra ainda, né? Mas Sim. fique à vontade. Vamos ver como vai estar, né, as perguntas. Mas vamos prosseguir e no finalzinho eu faço todas as perguntas que vieram aqui no chat de uma vez, Perfeito. para já centralizar tudo de uma tacada só. Beleza? Então, vamos lá. Eu acho que de workflow é isso. As novidades que a gente tinha e que faltaram a gente falar na outra live e agora a gente está alinhado. Então, seguindo, agora a gente vai falar um pouco da integração e eu vou falar assim, daí, como eu disse, né, da parte do Mailing Boss e a parte técnica, não vou citar ferramentas aqui, não vou falar assim como que é feita a integração com o Hotmart, com o Zapier, com nenhuma outra ferramenta. Eu vou citar de uma forma geral, né, como que o Mailing Boss entende, como que ele trabalha e o que que é observado, o que que você talvez tenha que ter cuidado nessas integrações, quais são as diferenças ali para o Mailing Boss 4, né? Eu estou falando aqui e vou colocar aqui o roteirinho, já mais ou menos disso que eu vou falar. Eu vou fazer essa apresentação breve,
Eu vou falar das integrações em dois aspectos, na parte de recebimento, que é como o Mailing Boss recebe os dados, quais são as formas, quais são as portas, né, os caminhos para você adicionar dados, no caso inscritos, né, na sua conta do Mailing Boss, e a parte de envio, né, de como o Mailing Boss às vezes envia dados para outras ferramentas, né, e você consegue fazer uma integração, ou seja, essa troca de informações, né. E nisso a gente tem ali já, adiantando, na parte de recebimento você tem a possibilidade com outras ferramentas, né? Você tem a integração com as próprias da Builderall, que seria o Cheetah, seria o Super Checkout, né? Também não vou falar exatamente delas, elas trabalham todas essas com apontamento de listas, então todas mais ou menos funcionam da mesma forma, até as externas mesmo, você aponta a lista, e essa lista define todo o universo. Por isso que a lista, ela faz toda uma distinção dentro do sistema, ela é a porta de entrada, é basicamente onde que você vai armazenar os seus inscritos, né? Para ficar uma coisa meio lúdica, assim, é como se fosse sua base de dados, seu banco de dados, cada vez que você faz uma lista, é um novo banco de dados, é uma nova base ali, que imagine, para quem não está habituado com banco de dados, assim, você pode entender como uma planilha, né, que você tem uma planilha para cada lista, né, e lá você coloca todos os seus registros. Da mesma forma, você vai ter planilhas diferentes e controles separados, enfim, a lógica é basicamente assim. Se você pensar assim, eu acho que ajuda nessa compreensão. E API externa, que seria a conexão que a gente tem a partir do mais técnica, assim, né? Geralmente são de ferramentas com ferramentas, então seria uma outra ferramenta lá, por exemplo, para citar, né? Falei que não é citar, mas tem uma muito utilizada, que é o Hotmart, que usa Listboss lá, né? E ela faz comunicação através da nossa API, por exemplo. Você não precisa se preocupar em ter que criar uma estrutura de script de rastreamento, que é na sequência, né? Sequência ali, você não tem que criar nada aqui do lado do Mailing Boss, ele se comunica a partir do token e eles mesmos fazem a loja de como implementar isso lá. Uma questão mais técnica, ferramenta com ferramenta. O script de rastreamento, daí seria uma opção de você adicionar, criar esse script e aí você aplicar ele dentro dessas páginas, ele possibilita mais coisas, é bem legal também, e você tem um controle seu, você pode fazer uma coisa bem legal ali. O webhook, que daí seria o adicionamento do webhook também, você cria e você pode ter ações diferentes, mesmo você tem um controle bem legal. E na parte de envio, aí são duas opções que eu coloquei aqui. Por mais que não seja diretamente uma integração, né, você indiretamente pode fazer isso através dos redirecionamentos de lista, né? Então, eu coloquei ali, depois eu vou mostrar. Isso tudo a gente vai mostrar na prática. E, oficialmente, seria o método de envio de dados do nosso webhook, né, através do workflow. Então, eu vou mostrar isso. E aqui eu coloquei um desenho, que seria só simulando que você vai trazer para dentro do Mailbox todos os dados dos seus inscritos. Aqui até deixo um adendo, né, que o Mailbox ele não é um serviço de e-mails, né, não é um mero serviço de e-mails que você vai pegar e vai disparar, usar ele para disparar e-mails, às vezes de outras ferramentas e tal. E também ele não, a ideia dele não é ele se comunicar ou fazer o intermédio entre ferramentas, né? Ele é o ponto final, e o ponto final para você gerenciar os seus envios de e-mails, de SMS, de WhatsApp. Então, a ideia é você trazer ali para dentro do Melimbose, e a partir dele você fazer todo o controle, a gestão, né, dos seus inscritos, dos seus leads ali, e a partir disso, de lógicas, de workflow, de automações, você fazer os seus envios. E ele é a ponta final por causa disso, ele não tem muitas, ele tem mais formas de entrada, né, de dados, de inscritos, e não tem forma de saída, por isso a gente não tem formas de integrar com outras ferramentas diretamente e tal, por causa desse aspecto que ele é mais recebedor de dados e é a ponta final da sua lógica, né? Se você tem uma outra ferramenta, tipo o, o próprio Booking, né, da Builderall, ou então o próprio Learning, né, que tem os controles de aulas e arrendamentos e tal, e no Mailing Boss você vai usar isso para fazer os disparos. Então, ele recebe,
e faz o processamento final, que é a comunicação. Então, vamos lá para recebimento. A gente tem outras ferramentas, aí eu citando algumas ali da Builderall, o Booking, por exemplo, você faz um agendamento e define lá para a gente qual é a lista que vai chegar essas inscrições, né? E a partir disso você faz as comunicações, além do que o Booking se comunica com o Miniboss fazendo os envios, né, de notificações, né, para você e também para os seus inscritos, né? Então, é interessante aqui, e aí eu volto agora para a tela do Miniboss, é interessante quando você entra aqui, você observa essa questão de domínio. Então, a questão de domínio, claro, da lista, então vou citar aqui um exemplo, você pode criar uma lista aqui específica para o seu booking, alguma coisa assim, ou lista de agendamentos. E aí eu posso usar essa lista aqui para armazenar os meus agendamentos vindos do Booking, né? Ou então você pode criar diferentes formas aqui. Eu sei que o Booking ele tem algumas, eu não conheço todas as ferramentas da Builderall, conheço algumas, né? Mas eu acredito que lá tem a opção de você apontar qual lista você quer para cada, como é que eles chamam lá, Erika? Cada calendário, né? Então você tem a opção de você Calendário. definir para você você pode, eu acho que tem como você distinguir até enfim, lá no Booking você vai conseguir ver isso, um apontamento por lista. E aí você consegue receber eles aqui diretamente sem ter que fazer nada, ele já é uma integração que é automática. E aí, ferramenta, isso. Na API externa, que seria a comunicação externamente. Uma coisa que você tem que se atentar aqui, e aí é o que eu queria citar, acabei perdendo a linha aqui. Mas você tem a sua lista, você vai apontar a lista, claro, mas o domínio, que é a questão interessante aqui, que é a partir desse domínio aqui, que você pode também fazer os seus envios. Então, é legal que você tenha seu próprio domínio, né? Você pode usar o da própria da Builderall, ou que ele gera automático, né? Mas é legal que você tenha seu próprio domínio. E aí o Booking, ele vai se comunicar com o Mailing Boss e ele vai buscar esses domínios aqui e esses remetentes. Então é legal que você venha aqui, crie seu domínio, tem ele preparado aqui e você tem os seus remetentes, né? Os seus senders em inglês, né? Então você tem aqui seus remetentes e você cria todos e você pode usar ele por Booking. Então, contato, Booking, alguma coisa assim, arroba eu coloquei aqui Miniboss 4 Live, né? E você poderia fazer assim, lá no Booking, já vai aparecer para você, você vai selecionar esse envio. Então, isso que é legal, as ferramentas internas e tal, você pode usar esse recurso, o controle de domínios aqui também. Só agregando uma informação, isso não acontece só no Booking, no e-learning também ele tem esse tipo de recurso, no Shira, na área de membros também é assim. Então, vocês percebem que tudo já foi construído para integrar, né, todo esse ecossistema e fazer com que vocês tenham facilidade na hora do envio e fortalecer a marca de vocês, o domínio de vocês, né? É o negócio de vocês construído aqui. Então, isso foi tudo feito já pensado para essa facilidade e integração de forma automática, para que vocês não consigam, não precisem ficar fazendo tudo manualmente, né? E já consigam chegar, configurar e trabalhar. Simples assim. Perfeito. E também, outra questão que vale também mostrar é a questão de empresas, né? Que esse domínio, ele é vinculado a uma empresa. Então, você tem aqui domínios, e aí você tem um cadastro de uma empresa. Deixa eu atualizar aqui. Aqui ele não vai me mostrar, mas quando você cria aqui, você seleciona qual empresa você quer definir, e esses dados, né, também vão ser utilizados. Eu vou ter um cadastro aqui de empresas, e esses dados também é interessante você personalizar. Vai vir com essa empresa padrão chamada, né, mas você precisa preencher aqui todos os campos, enfim, que daí esses dados também vão ser enviados junto com as campanhas, enfim. E na sua lista que você vai definir para isso, deixa eu na lista. Vou sair do workflow aqui. Na lista que você vai definir para isso, você também pode colocar aqui
a sua empresa, né, e definir outras empresas, e esses dados vão ser usados para a comunicação, as notificações e tudo mais. O que vale, assim, já aproveitando, eu vou falar aqui de uma forma para ferramentas internas da Builderall, mas vale para todas as integrações, né? Então, o que você tem que ver na lista aqui, importante é você verificar os campos que ela utiliza. Que as integrações, como elas fazem a comunicação entre sistemas diferentes, logicamente o Mailing Boss, a sua conta, a sua lista do Mailing Boss, pode ter campos diferentes, né? Eles trabalham com campos diferentes, identificadores diferentes. Aqui, por padrão, a gente tem já esses bem conhecidos, até vou adicionar aqui outro que entrou agora por padrão, né? Que é o Phone Prefix, que é o DDI, né? O Código Internacional do telefone, e o telefone, que é phone. Então, o Mailing Boss, ele usa por padrão esses 4 campos aqui, que são os mais comuns e os campos padrões, eles já são criados. O único que você precisa para o Mailing Boss funcionar e não tem como não ter é o e-mail. O e-mail é o único que você precisa, é o identificador único do seu inscrito, né? A partir do e-mail, é como se fosse o CPF dele dentro do Mailing Boss. A partir do e-mail, a gente verifica se ele é um inscrito que já existe e tal, e faz essa distinção. Os demais, eles podem ser obrigatórios, você pode marcar como obrigatório, mas eles não são para o Mailing Boss em si, são questão de controle próprio. E aí tem que se atentar ao seguinte, quando a integração for feita, que essa informação chegar, ela vai cruzar ela tem que bater com o nome que for definido, o nome do campo aqui. Então, aqui, fone prefixo, ele já está definido, fone está definido, FNAME está definido, e você não pode alterar. Aí você pode criar outros, né? Você pode criar um campo texto simples, e aqui você vai definir o que vier na sua integração. Por exemplo, nome, integração, um exemplo. Isso nunca vai existir, mas só para... Ele não aceita, tem algumas restrições. Criei aqui, eu já posso usar esse campo na minha integração. Caso eu só queira para integração, daí eu posso até esconder ele do formulário, daí ele não vai aparecer no formulário ali, mas você tem que observar isso. E por isso, às vezes, você precisaria, talvez, de uma ferramenta que faça essa... caso ela não utilize a API, né? Não é o caso da Builderall, todos da Builderall compreendem isso, eles já usam esses campos padrões, né? Mas caso a ferramenta ofereça, algumas ferramentas oferecem a personalização, adição de mais campos, enfim, você só precisa se atentar a isso, é só um detalhe. Outra questão que o pessoal tem que se atentar, que às vezes acontece, Érica, do valor dos campos, né? A gente tem a situação aqui de campos de texto, por exemplo, esse aqui eu criei, que o campo é um texto comum, então o que vier digitado, o que vier informado para o Mailing Boss, o Mailing Boss vai aceitar, não tem qualquer problema, o Mailing Boss aceita tudo, não tem, por exemplo, o telefone, ele não é um campo, o Mailing Boss não vai restringir, se você mandar com máscara, sem máscara, com letra, ele não vai restringir. Se você mandar Brasil, 55 mais, o formato que você quiser utilizar, ele vai aceitar. É certo que tem que entender a comunicação com o Bideral Zap também, que tem que ser um número válido, enfim, tem todas essas questões que não vai ser no Mailing Boss que você vai fazer essa validação, né? O Mailing Boss, ele tá para aceitar tudo. É uma premissa dele aceitar todos os dados, então você pode mandar aqui um texto que ele vai aceitar como se fosse uma base de dados, e aí o que você tem que validar, muitas vezes, é na sua aplicação, onde está o formulário que está recebendo esse dado. Aí sim, você valida um formato, você valida um número e por aí vai. Isso para texto, né? O Mailing Boss vai aceitar tudo, né? Por isso, às vezes, até vem situações para a gente assim, mas o Mailing Boss não está aceitando. Pode verificar que provavelmente é a integração que está sendo feita que não está trazendo o dado, porque o Mailing Boss aceita praticamente, aceita tudo aqui nesse campo. Só que a questão que tem que ser verificada e se atentar são os campos de opções. Por exemplo, um campo suspenso, um campo de rádio, um campo de múltiplas linhas não, um campo de, são esse campo suspenso, campo suspenso, caixa de seleção, faltou esse, vou colocar os 3 aqui,
esse aqui, o campo suspenso, caixa de seleção e botão de rádio. Essas opções, veja que ela aparece de um outro formato aqui. Ela pede que você crie a opção e coloque um valor. Então, aqui no nome da opção, você pode colocar qualquer coisa. Pode colocar, inclusive, traduzida. Você pode usar isso para fazer de linguagens diferentes, enfim. Você pode criar formulários com linguagem de tradução, enfim, você pode fazer qualquer coisa aqui e adicionar. Só que aqui no valor, ele tem que respeitar o valor que você vai usar na integração, que é o que vai vir do campo. Às vezes, na sua integração, né, nas outras ferramentas e tal, essa opção ela pode estar assim, como sim, né? A outra opção pode estar como não, a outra opção pode ser aí, talvez, né? E aí isso aqui tem que ser respeitado, tem que ser exatamente isso para que o Melimbose entenda. Se vier, por exemplo, ao invés de vir sim na sua integração, né? Pode ser o book, pode ser qualquer integração, se no preenchimento do formulário, o seu inscrito colocar algum dado diferente, colocar, por exemplo, yes, e a sua integração não mandar assim para o Melimbose, ele estiver esperando sim, ele não vai cruzar essa informação. Então, ponto pertinente que vale observar aí, tá? As integrações, claro, da Builderall, você não vai ter esse problema, se tiver, é pouco detalhe, mas como você pode configurar aqui, tem que observar que pode acabar até afetando isso. Mas vale para todas as integrações, você tem que cuidar o valor dos campos, tá? E aí, aqui seguindo... Opa, Rafa, oi. só uma questão também que às vezes acontece de dar esse tipo de conflito, vamos dizer assim, quando o pessoal deixa outros campos, vários campos no mailing boss como obrigatório além do meu. E aí, na hora de receber da integração externa, né, ele não entra os dados. E isso também é Boa. importante frisar, né? É importante falar. Alguns campos... Para integração, assim, caso você utilize só como integração, você pode deixar todos não obrigatórios, eu acho que vai facilitar nesse aspecto, mas claro que se você precisa de um dado obrigatório ali, você pode colocar. Algumas integrações, a integração pela própria API permite que você faça essa, esse envio, né? E mesmo que não tenha todos os dados, mas você tem que deixar não obrigatório. Mas vamos lá. Seguindo então, na API externa, agora falando de API externa, né? Aproveitando que a gente veio falar agora de API, eu vou até compartilhar com vocês aqui. Eu tenho aqui um arquivo que geralmente a gente manda, né? Uma questão mais técnica. Mailing.boss. Deixa eu achar onde é que eu coloquei esse arquivo. Eu poderia ter separado ele aqui. Tá, mas a gente tem aqui esse arquivo. Quando a gente vai fazer a integração externa, tá aparecendo, né? O PDF. Assim. Tá, quando a gente vai fazer a integração externa, alguma ferramenta queira comunicar com a gente, tá? A gente fornece esse arquivo, tá, pessoal? Isso aqui é uma questão mais técnica, mas só para compartilhar com vocês, que para quem tiver mais habituado com programação, vai entender mais o que eu estou falando, mas é só para exemplificar que a gente tem essa opção, e é o que eu citei ali como API externa. Então, como é que funciona? O pessoal, a gente disponibiliza essas orientações, esse manual, né, que ele é um PDF, que aqui vai trazer para quem está desenvolvendo, para a ferramenta que quer comunicar, e é uma coisa que, como eu falei, a vantagem dessa API é que te possibilita você aplicar uma metodologia, uma lógica de uma outra ferramenta dentro do Mailing Boss. Acaba sendo isso, porque no Mailing Boss aqui ele vai estar esperando as inscrições, né? Mas toda a lógica de como, em que momento você vai fazer essa inscrição, pode depender de outra ferramenta, né? Como o Mailing Boss é destino final, às vezes, vamos supor, assim, você tem um curso sendo oferecido em outra ferramenta, e aí a partir do momento que ele pagar esse curso, eu quero fazer uma comunicação com e-mail e quero adicionar ele na minha lista para eventualmente oferecer outros cursos depois.
é isso que é interessante, porque a outra ferramenta vai ter esse controle de boletos, de coisas, de pagamento, e lá você coloca, geralmente eles colocam assim, né? Evento tal, dispara a integração lá com o Mailbox. Então, quais opções possíveis? Elas estão aqui. Então, como você pega o token de integração, que é a chave, é a senha, né? É, você acessa lá a área de integrações, até vou mostrar aqui no Mailbox, né? E aí aqui a gente entra na área de integrações, que é o que a gente está falando aqui. Você tem aqui o seu token de integração, você pode copiar aqui e adicionar lá dentro da API, né? Geralmente as ferramentas pedem esse token de integração justamente para fazer essa comunicação, como se fosse sua senha, né? O autenticador lá na outra ferramenta. Então, a partir disso, a ferramenta vai saber, vai comunicar com o Mailbox vai retornar, por exemplo, a consulta de listas. Então, como que eles pegam essa informação, né? A gente retorna esses dados lá para eles, e aí eles oferecem para vocês a seleção de listas. Então, lá você vai apontar, eu quero fazer a integração com o Mailbox, mas o meu token é esse, traz para mim minhas listas, e você consegue selecionar as listas para fazer o apontamento, onde os inscritos vão entrar, onde você vai alterar os dados, enfim. Também retorna os campos, né? Então, eles também têm acesso aos campos, enfim. As opções que você pode usar, então, adicionar um inscrito, procurar inscritos por e-mail, enfim, aqui tem toda a comunicação, as orientações, uma questão mais técnica, né, e tal. Então, essa seria a forma por API externa, que os clientes geralmente não têm acesso, geralmente, caso necessário, você pode, né, solicitar, né, Érica, pelo suporte, a gente oferece Exatamente. fornece esse PDF com essas orientações, e você pode levar até a sua ferramenta ali, a parceira, para, eventualmente, eles adicionarem essa integração com o Mailing Boss, né? E lembrando que esse é o caminho de entrada, né? O recebimento de inscritos, né? É o caminho que o Mailing Boss recebe. A gente não faz essa comunicação inversa, a gente não conecta o Mailing Boss via API com outras integrações, para isso a gente tem outros métodos, né? Mas como o foco dele é o ponto final, é isso, tá? Por isso essa integração é para recebimento. A próxima forma, ele já está aqui, né? É script de rastreamento, já estou aqui na tela com ele. O script de rastreamento, você vai acessar aqui a área de integração, você vai ter abas aqui e você já vai vir para script de rastreamento. Por padrão, ela vai vir vazia, mas você pode criar um novo registro. E aqui, como funciona? Explicando, né? É a mesma lógica do Miniboss 4, isso não mudou nada, é o mesmo funcionamento. Mudou visualmente, mas é o mesmo funcionamento. Lá se chamava, acho que Tracking Scripts, script de rastreamento, né, era Tracking Scripts, aqui a gente mudou, script de rastreamento, né? E aqui você pode definir uma referência sua, você pode colocar qualquer coisa, então, rastreamento 1, vou colocar aqui, rastreamento 1 MB5, um exemplo, né? Tempo de espera. Você pode definir um tempo de espera. O que isso é interessante? Esse tempo de espera vai criar uma situação ali dentro do Mini Boss que somente se o inscrito cumprir esse tempo de espera dentro na sua página, por exemplo, ele vai ser executado. Por exemplo, eu quero colocar 5 minutos. Se ele ficar 5 minutos nessa página, eu adiciono ele numa lista, por exemplo. Daí você tem as ações aqui de adicionar o inscrito numa lista. Por que isso é interessante? O pessoal gosta de falar, se ele ficou um tempo assistindo um vídeo que está numa página minha ali, né, Eric? Aí eu adiciono ele numa lista, algo desse gênero, você pode fazer usando essa lógica, é interessante. Aí, falando das ações, né, a partir desse tempo, enfim, você tem as ações de adicionar na lista, adicionar uma tag, caso ele já esteja na lista e você queira só adicionar uma tag, ele vai adicionar a tag, incluir um valor de campo, mover ele para outra lista, cancelar a inscrição, excluir a inscrição. Então, você tem todas as opções que você controla. Então, você vai criar um script aqui, por exemplo, para inserir um valor de campo. E daí você pode definir que, por exemplo, e é legal falar já que o Mailing Boss permite que você possa usar os campos muito melhor do que até tags, né? Então você tem que, vou colocar tag que o pessoal já está bem habituado. Eu vou colocar tag, então você pode adicionar, por exemplo, essa tag 1. Pode ser várias, mas eu vou colocar só essa tag 1. Então o que vai acontecer aqui? Vou salvar, ele vai gerar esse script aqui para mim,
e aí eu posso copiar esse código desse script e utilizar onde eu quiser. Então, por exemplo, aqui gerou esse script aqui, eu tenho essa referência, e aí aqui eu posso pegar o código dele, que é o código que eu vou usar para adicionar esse aqui, no caso, no meu construtor de site, que é o Cheetah, lá a integração feita a partir de script dentro do Cheetah. Então, tem uma área lá no Cheetah que você pode copiar esse script, como ele já está integrado com o Meliboss, ele já vai reconhecer isso e já vai enviar para a gente. Então, é só você copiar aqui e ele vai reconhecer e vai funcionar prontinho. Mas caso você utilize em outras ferramentas, não tem problema, você pode pegar e copiar daqui de cima, e aqui você vai ter uma forma geral, né? Então, ele tem o script aqui e você vai ter que implementar na sua página. Só que aqui o que vale ressaltar, né? Você tem que criar um método que ele popula, né? Que ele inclua aqui esses dados. Então, aqui, eu vou copiar e vou abrir aqui meu bloco de notas, Notepad. Abrir meu bloco de notas, só para exemplificar aqui. Então, aqui eu vou pegar o script e vou colocar lá no meu código. Então, esse aqui talvez você tenha que ver com o desenvolvedor, ou se você estiver fazendo um WordPress, você tem que ver onde adicionar isso lá. E aí você vai copiar esse código, só que você tem que fazer uma forma de que esse lead e-mail receba. Você pode usar, por exemplo, os cookies, enfim, tem vários métodos que você pode fazer isso, pode usar até um formulário, alguma coisa assim. Você precisa passar o e-mail do seu inscrito, né? Então, por exemplo, inscrito, aqui vou colocar manualmente, né? E-mail.com. E isso, no momento da execução, vai ter que vir. E aqui na referência, você vai ter que atualizar, né? Você vai ter que colocar a referência que você criou. Então, por exemplo, aqui, recebi rastreamento MB5, você vai copiar e vai substituir o que tiver aqui dentro, MB tracking, e vai colocar o código de rastreamento. Eu vou apagar aqui até para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui você vai ter que só mudar esse código, né, e fazer uma forma lá, ou da forma que você estiver implementando, enfim, é um controle seu próprio, no seu site, na sua ferramenta, para adicionar esse e-mail. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai mandar para a gente esses dados e a gente vai validar isso conforme você adicionou aqui nesse rastreamento. Então, a gente vai receber isso, vai identificar que é essa regra que você quer aplicar e a ação que você quer fazer a partir disso. Então, a gente vai ir lá nessa lista e-mail marketing, vai procurar o e-mail que foi passado aqui como parâmetro, né? E vai aplicar o que foi executado, respeitando esse prazo aqui de 5 minutos, enfim. Tá bom? Então, essa forma seria o script de rastreamento. Outra opção aqui, que daí é outra forma de recebimento, seria o webhook. Você teria aqui o webhook de recebimento, da mesma forma, é bem semelhante, você vai criar aqui webhook 1MB5. Você Rafa, pode aqui... Oi, desculpa, desculpa pode falar. interromper, mas uma questão que eu vejo que muita gente acaba, sem ter a informação, né, acaba caindo nesse problema, é achar que o script de rastreamento não funciona, por exemplo, em um site WordPress ou em coisas externas. Quando, na verdade, tem um plugin de GDPR, né, de LGPD instalado, e aí o visitante não aceita os cookies, não aceita ali o rastreamento. Isso pode interferir, sim, no rastreamento, na coleta desse lead. Então, o visitante ele tem que ter aceito, tá? Ele tem que ter aceito os cookies, porque senão isso não vai funcionar como deveria, não vai se comportar como deveria. E o problema não é a ferramenta, a nossa ferramenta em si. A questão é que o próprio visitante não permitiu que fosse feito esse rastreamento. Então, tenha atento, quando você for fazer para ferramentas externas, tenha atenção nesse ponto, porque às vezes o teste é feito ali, você não aceita, quer testar, não aceita os termos, né, os cookies, o GDPR, LGPD, e acaba não passando pelo processo, e é justamente por conta desse pequeno detalhe. Então, é um ponto de foco aí que vocês precisam ter na hora de fazer essa configuração externamente. Beleza? Verdade, exatamente. Você Valeu, pode Rafa, usar... desculpa interromper, viu? Só Sem para problemas, complementar. imagina. Você pode usar outras formas também, mas se você usar os cookies, inclusive a forma que o Cheetah também utiliza é a partir dos cookies aqui também, então tem que observar isso. Você tem N formas de fazer esse tipo de integração, né? Mas, enfim, seguindo aqui, falando do webhook, é bem semelhante, né? Então, eu vou colocar aqui até o mesmo exemplo.
E aqui muda um pouquinho que você tem a questão de ordem. Ordem por quê? Porque no decorrer das ações, você vai definir ali o que vai ser feito uma depois da outra. Então, você pode adicionar numa lista e depois adicionar uma tag, enfim, você tem situações e você precisa, às vezes, de uma ordem. E aqui você tem as mesmas ações, então adicionar inscrito na lista, adicionar tag, incluir um valor de campo, e esse incluir valor de campo também altera, enfim, você tem todas essas ações. Vou colocar aqui a mais básica, inscrição numa lista. A partir da inscrição você já pode adicionar a tag também. Então, criando esse script, esse webhook, ele vai fornecer aqui para mim o link, né? O link do webhook. E aqui você pode copiar esse link aqui, ele vai te dar acesso ao link. Se você executar ele, ele não vai fazer nada aqui, ele vai dar até um erro, você precisa passar alguns parâmetros. E aqui o que é interessante, você pode usar isso aqui de forma genérica para integrações com outras ferramentas. Geralmente, quase todas as ferramentas assim, né, Erika, fornecem essa integração via webhook. Ela é Exato. bem genérica, né, e tal, ela é bem aberta, então você não precisa... eu não quero fazer integração via API, o pessoal lá ou então, o pessoal ainda está trabalhando nisso, pode fazer via webhook, você cria o seu hook aqui e copia esse código, vai adicionar lá, ele vai funcionar também. E aqui você pode controlar as ações que ele vai fazer, enfim, você cria seus hooks e tal. E aqui eu já deixo até essa observação, né, que essa é a forma de recebimento, não é por aqui que você vai enviar dados, né? Aqui você vai receber, você está criando as portas para receber. Outra forma, né, você pode usar esse link. Outra forma que eu até não coloquei aqui, mas ela funciona praticamente como um webhook de recebimento, é o seu link de inscrição. O seu link de inscrição ele é muito poderoso. Aqui na sua lista, eu estou abrindo aqui as listas. Deixa eu ver, vai. Estou abrindo aqui as listas. Por exemplo, essa lista você tem aqui em formulário, você tem a opção de incorporar. Também é uma forma de integração, poderia ter até adicionado lá. Então, imagina que você tem a forma de você incorporar, é uma forma de você integrar, seja com uma ferramenta externa ou não, mas você tem aqui a opção de link de inscrição. Então, esse link você pode adicionar, por exemplo, num formulário de contato. Ele aceita, ele vai aceitar, desde que ele respeite os campos, né? Você precisa mandar o e-mail. Então, aqui, se você copiar esse link e adicionar também como um webhook, ele também vai adicionar, você já tem um hook pronto em cada lista. E aí ele vai aceitar, você precisa enviar para essa URL um post com os dados de e-mail, né? Se for isso, ele vai aceitar, então você pode copiar esse link. Você tem outras formas que você pode fazer através de iframe, né? Daí ele vai incluir toda a janelinha você copia esse código aqui e copia lá, você veja que ele já carrega o link de inscrição, e esse link também é legal, que ele fica bem poderoso, você pode criar vários formulários, você pode criar vários links, ou seja, em cima de vários formulários, enfim, criar várias formas ali dentro de uma mesma lista. E a integração a partir do formulário HTML mesmo. Se você estiver codando, né, programando sua página, você pode embutir isso através... Isso é muito utilizado, por exemplo, o WordPress, né? A gente tem o plugin também, poderia citar aqui o plugin do Mailing Boss que tem lá no WordPress na loja. Você pode baixar e utilizar também para integrar pelo WordPress, mas você pode usar também o código, ou você pode fazer uma página qualquer e só copiar esse código, ele vai funcionar também, ele manda através do link, também é uma forma de integração. E vai lembrar, né? Você precisa enviar via post, isso aqui é uma questão mais técnica, mas é necessário. Tá? Então, essas são as formas de recebimento de inscritos. Beleza? Podemos avançar, né? Então, falando de envio agora, né? Aproveitando que até eu estou na parte de lista, já vou mostrar essa parte de redirecionamento. Agora, como que o Mailing Boss entende os envios? Então, todas aquelas formas que eu falei são formas de recebimento, são formas de recebimento. São portas que a gente fornece para que você receba dados, né? Mas você ainda tem como você envia dados. Não é o foco do Mailing Boss e tal, mas você ainda pode fazer isso. Você tem algumas formas, uma delas é a partir dos redirecionamentos. Então, aqui na sua inscrição, estou até na lista aqui,
você vai vir aqui em páginas de obrigado e você vai ter os seus redirecionamentos. O que vai acontecer quando a sua inscrição chegar, você pode redirecionar isso, né? E isso vai ser um de start, né? Vai ser uma ação a partir da inscrição, né? Então, não vai ser num momento secundário, em vídeo campanha nem nada, isso fica pelo workflow, a gente vai mostrar ali. Mas, por exemplo, aqui, caso a sua inscrição seja feita, né, a inscrição seja feita, mas ela fica pendente por ser uma lista de inscrição dupla, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, o webhook de uma outra ferramenta, né? E vamos citar assim, eu vou colocar aqui um exemplo, né? www.ferramenta.com.br/webhook. Webhook. Isso. E aí você pode, por exemplo, passar parâmetros aqui. Daí é uma questão mais técnica, você tem que ver com a ferramenta, se ela vai aceitar isso. Você poderia passar parâmetros via GET aqui, né? Então, você poderia colocar aqui o fname, né? Fname, que é o first name. E aí aqui você passaria a tag, né? E aqui a gente adicionou essa opção interessante que não tinha no Mailbox 4. A possibilidade de você adicionar as tags, as macros, né, dentro do seu webhook. Então, você copia aqui, você pode adicionar isso e você envia dados também. Apesar de não ser uma integração direta, vamos dizer assim, na parte de integrações, você ainda pode fazer isso e você pode criar essa integração. Então, você pode mandar aqui, por exemplo, e-mail, e você também aqui vai colocar a chave e-mail. E aí, o que o Mailbox vai fazer? A partir da inscrição nessa lista, ele vai redirecionar para essa página, passando esses dados lá na URL. Então, se isso for um webhook e aceite esse tipo de passagem de parâmetros, ele vai funcionar, se for tal, ele vai funcionar, beleza? Então, é uma das formas de integração que muitas vezes o pessoal não utiliza. Indireta, né? Uma forma indireta. E mas a forma oficial, que você tem mais possibilidades, é através do webhook. E aí o webhook você faz através do workflow. Então, vamos lá, fechei a lista aqui, vou lá no workflow. Daí aqui sim a gente tem, vou até criar um novo workflow. Aí eu vou colocar, posso até colocar a inscrição de uma lista, vou colocar essa lista e-mail marketing, qualquer formulário, ou formulário padrão. E aí, a partir do momento que eu receber isso, eu posso disparar um webhook. Eu vou colocar... a gente vai pegar esse link lá na outra ferramenta, né? .br/webhook. E aqui também você pode também adicionar aquelas mesmas macros, né? Então, você tem que... Pode adicionar, por exemplo, fname. Ou, aí aqui você pode fazer até a conversão, né, Érica? Você pode... Como que sua ferramenta espera lá? Ela espera como nome? Então, você pode colocar nome, não tem problema. Aqui que você vai ter que atentar qual que é o valor que vai ser passado, né? E aí sim, você... E aqui você coloca o e-comercial para dizer que é o próximo. Então, eu vou colocar aqui e-mail. E aqui você coloca a chave e-mail. E aqui você pode também fazer a conversão. Às vezes a ferramenta não usa e-mail, pode usar, por exemplo, cliente e-mail, um exemplo. E aí, assim, ele vai enviar uma requisição, que a gente chama, uma ação, vai disparar para essa URL via post, o método post, mas vai passar esses dados também via GET. Então, caso a ferramenta aceite isso, você pode mandar todos esses dados aqui, que inclui os campos, inclui o nome da companhia, enfim, você pode fazer uma integração bem legal aqui. Ou seja, a partir da inscrição, ele vai executar essa ação de webhook via post e tudo mais. Então, aqui o Mailbox sim vai fazer... E você pode colocar isso, lembrando, né? Você pode colocar isso dentro de qualquer lógica de workflow. Então, por exemplo, aqui, deixa eu copiar esse link para facilitar. Você poderia vir naqueles outros workflow que eu já tenho pronto. Então, eu tenho uma lógica toda aqui. Aí eu posso, por exemplo, nesse meio tempo aqui, agora eu decido fazer uma integração com outra ferramenta, eu venho aqui o webhook e adiciono ela aqui, não tem problema, então ele vai executar isso
no meio da minha integração e vai seguir o fluxo normalmente. Então, você faz a integração e continua trabalhando seu lead. Isso que é o legal. Eu acho que basicamente é isso, né, Erika? Estender um pouco mais. Mas é bom, é importante que a gente já consegue não só tirar dúvidas, né, mas também mostrar outras possibilidades, outras oportunidades de uso da ferramenta, não só apenas da nossa ferramenta, mas como integrar isso, receber e enviar dados para ferramentas externas. Essa última observação, assim, de transformar na URL, né, o nome do campo, para que possa fazer esse ajuste de nome do campo, isso aí eu acredito que o pessoal nunca viu em lugar nenhum, né, pelo menos não aqui na comunidade, isso é muito importante para que eles possam ter mais tranquilidade e segurança em utilizar e fazer o envio dos dados. Por exemplo, tem um usuário, que acho que foi o próprio Arthur Mota, que comentou que quer saber como enviar os dados para um CRM, para uma outra ferramenta externa, né? E possivelmente esses tipos de conflito, quando a pessoa não consegue, é por conta de campos com nomes diferentes. E aí, assim, tá a solução para que vocês consigam ajustar. Pede no suporte da outra ferramenta quais são os nomes dos campos, faça o ajuste na URL exatamente como o Rafa falou, testa que vai funcionar. É para funcionar. Dúvidas? O nosso suporte, o nosso chat do suporte está disponível de segunda a sexta, das 8 às 18 e também via ticket. E também tem aqui a comunidade, né, gente? A gente está fazendo essas lives justamente para tirar as dúvidas, para abrir espaço para que vocês consigam participar do processo. É uma ferramenta que está entrando com uma tecnologia totalmente diferente da anterior, com funcionalidades melhores. Usem mesmo, sem medo de quebrar o negócio. Não vai quebrar, pode usar, pode testar. Experimenta os recursos, experimenta todos os passos do processo e faça sem medo. Tá com receio de não ter se familiarizado ainda? Vai aos poucos, vai devagar, mas testa, experimenta, tá? Temos pouco tempo aí para fazer a finalização do Mailing Boss 4. Se você ainda não está testando, não está usando o Mailing Boss 5, a hora é agora. Aproveita essa sequência de lives que nós fizemos aqui na comunidade. Em breve também vai estar disponível ali dentro do Office, no menu de treinamentos. Então, assista quantas vezes forem necessárias. Porque o importante é que você realmente consiga fazer, consiga executar e consiga pôr a sua estrutura funcionando de uma forma que você precisa realmente, tá? Então, vamos lá. Dúvidas. Tem uma pergunta interessante aqui, Rafa, do Renato de Saldanha, sobre lead score. Ele vai atribuir, né, as pontuações de lead score para cada abertura de campanha, e ele quer criar um e-mail, uma campanha específica para os leads que exiba essa pontuação. Tem como exibir a pontuação de cada lead, né, para ele próprio nos e-mails que ele recebe, como se fosse uma tag ali no meio da campanha? Deixa eu ver. Renato, né? Obrigado aí, Renato. Arthur. Art... Ah, oh, não, perdão. Renato de Saldanha que fez essa pergunta. É que eu li Arthur, eu falei Obrigado, Arthur. Arthur, também. Obrigado, Arthur, também. Mas deixa eu aqui, Renato. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando você. Eu vou compartilhar a tela de novo. E aí, isso, vou tirar a dúvida junto contigo. E quando surgir outra para ti, você pode também tirar essa dúvida pelo próprio sistema. Já está aparecendo minha tela? Tá, né? Tá aparecendo a sua pasta, agora sim, tá aparecendo o mailing boss. Certo. Estou aqui na criação de campanha, né? Então, estou de campanha, de e-mail. Então, eu vou colocar aqui uma dedicatória a você, Renato. E aí, eu vou criar aqui uma regular. Vou selecionar a lista. E aí, o ponto que você quer saber, aí está no conteúdo da campanha. Peraí, travou um pouquinho. Vamos lá. Aqui eu vou ter o meu conteúdo que eu posso preparar e adicionar as macros, né? E aqui do lado a gente tem um campo, um botão ver macros. Aqui você vai conseguir ver todas que estão disponíveis aqui. Elas Ô, mudam de Rafa, acordo com o contexto. travou na página de quem vai receber essa campanha. Não saiu dessa tela ainda. Então, peraí. Deu uma mensagem aqui que falhou o compartilhamento, mas acho que agora vai. Agora sim. Tá. Beleza, tá. Então tá bom. Aqui do lado, então, Renato, tem esse botão aqui de ver macros.
elas mudam de acordo com o contexto. Então, se você está configurando uma página de boas-vindas, é uma questão, se você está no e-mail, é outra questão, se você está... enfim, elas vão mudar no webhook, elas vão mudar aqui, e você vai ter em cada local, né, esse íconezinho, você pode procurar, aqui está ver macros, tem um botão grande aqui, mas você pode, inclusive, verificar, deixa eu abrir aqui, onde a gente estava aqui, era na lista, deixa eu fechar aqui, onde elas podem ser utilizadas, a gente adicionou essa opção para que você justamente saiba quais opções você tem disponíveis. Então, você vem aqui na página de obrigado, por exemplo, que a gente tinha citado ali do redirecionamento, que faz a alteração de URL, você pode ver aqui se tem essa opção. Então, por exemplo, aqui, vou até procurar lead score. Não tem essa opção aqui. Nesse contexto aqui de lista, não tem essa opção. E eu acredito que também na campanha aqui não vai ter. Porque o contexto deles é basicamente o mesmo. Então, aqui eu vou ter lead score. Você tem várias opções aqui, tá? Ó, várias opções, enfim. Tem até chaves interessantes que você pode integrar com o seu Office. Mas lead score não tem, mas é interessante e eu vou considerar, vou falar com o pessoal para a gente adicionar aqui. Então, respondendo a pergunta, Érica, hoje não tem como adicionar o lead score especificamente, mas a gente pode Beleza. adicionar. Respondido, então, para o Renato Prodones, que reforçou, né? Que é uma pergunta muito boa também. Vamos lá, pergunta de Sandro Calado. O Mailing Boss 4 vai ser desativado ou vai ficar em legado? Quem não conseguiu migrar suas listas de campanhas e workflows, como vai fazer até após 31/12? Boa. Desculpa o nome dele. Sandro. Sandro? Isso. Sandro, é o seguinte, obrigado aí. E essa questão da migração, ela já está disponível já tem bastante tempo, tá? Parece que agora a gente decidiu fazer no último mês agora essas lives para ajudar o pessoal, mas já está disponível há bastante tempo. Como vai funcionar? O sistema vai ficar disponível até dia 31/12, o Mailing 4. A partir desse dia, no dia 1º, ele vai ser desligado totalmente, né? Você não vai ter mais acesso, enfim. Por isso a gente pediu, né, e vem pedindo, principalmente agora, nesse último mês, que você faça essa migração, né? E aí, a gente fez toda uma live, essas lives são para isso, explicar e ajudar a galera a fazer essa migração, tanto do mindset, né, das lógicas, do forma de trabalhar, quanto dos dados, né? Então, tem o segundo vídeo que a gente gravou, né? Ele é todo para como você trazer os seus dados do Mailing Boss 4 para o Mailing Boss 5. Então, você faça isso logo lá, tem formas de você trazer suas campanhas e tal. Uma questão interessante, importante, é que o workflow, ele não é compatível, né? Outros cadastros, a gente possibilitou que você faça de uma forma facilitada, ele comunica com o Mailing 4 automaticamente, você escolhe o que você quer ainda trazer para o Mailing 5, e fica a oportunidade de você fazer, né, um retrabalho ali e tal, é interessante. Mas o workflow ele não é compatível, não tem como trazer isso. Você pode trazer suas campanhas, seus e-mails de automação, você pode trazer suas sequências, você pode trazer suas listas que você use lá. As suas tags vão vir também a partir disso, enfim, vão vir esses cadastros tudo junto, mas os workflows não são compatíveis, né? Foi criada toda uma lógica diferente, que a premissa básica já é diferente, então não tem como a gente converter isso para você, né? E aí fica legal você fazer sua lógica, enfim. Outra questão que aí eu aproveito para falar, Érica, é que também templates, né? O pessoal tem citado que tem feito a migração e alguns templates não têm funcionado, né? Esses templates são antigos, uma versão bem anterior do Mailing Boss 4, tinha um outro tipo de editor, e esse editor ele foi atualizado. No Mailing Boss 4, eles trabalham em simultâneo. Então, se você usa um template antigo, no Mailing Boss 4 ele vai aceitar ainda, porque é um template antigo. Pra você ter uma ideia, quem ainda trabalha com esse template ali, com esse modelo, esse editor é anterior à minha entrada na Builderall.
E isso já tem 3 anos aí, né? Então, ele é bem antigo mesmo e a gente fez uma melhoria no editor e esse editor é o mesmo que veio para o Melimboss 5, mas essa versão anterior agora ela vai ser descontinuada junto com o Melimboss 4. Então, também fica essa observação. Você pode utilizar ainda, mas ele não vai ser editável no Melimboss 4, no Melimboss 5, porque ele usa um outro método. Então, você só precisa limpar ele ali. A gente colocou até um botão ali para isso e você pode criar um novo template ali, tá bom? Novo Maravilha. modelo do template. Tem uma pergunta bem legal, bem interessante aqui, do Ellison Walter. Bom dia, eu gostaria de saber se tem a possibilidade de um vendedor receber o contato do lead direto no WhatsApp. Por exemplo, o lead fez o cadastro na landing page e automaticamente o meu vendedor recebe esse contato para conversar com o cliente. É possível? O nome dele é o Ellison. O É, Ellison Walter, obrigado aí, Ellison. Então, ele recebe as inscrições e ele quer ser notificado disso para meu poder, WhatsApp. pelo WhatsApp. Hoje não tem notificação pelo WhatsApp. Notificações seriam comunicações do Builderall, da Builderall com você, né? Com o dono da conta. Então, essa notificação por WhatsApp não tem hoje, tem por Telegram e por e-mail. E, inclusive, no e-mail, você vai receber o link já de acesso pro... Tem uma questão que foi uma novidade que a gente adicionou. Você já recebe o link pronto para você clicar e acessar o WhatsApp dele. Se ele colocar o número certinho lá, se você tiver o campo de fone prefixo. Quando você receber a notificação via e-mail, e aí você pode adicionar quem você quiser lá na notificação, lá, pode adicionar todo mundo da sua equipe, enfim, e aí você vai receber. Se você usa contas diferentes, inclusive, poderia fazer aquela distribuição lá, né? Ou você poderia colocar essa notificação, separar por listas internamente na sua conta, você separa por listas, e aí você coloca essa lista do seu colaborador ali para copiar para ela, né, e fazer essa distribuição. Quando chegar, vai notificar via e-mail ou Telegram para ele. Então, na sua lista vai ter lista dele, que vai ser a lista sua mais direcionada a ele. Você faz a notificação para ele, lá vai chegar o linkzinho do WhatsApp, para você comunicar com ele via WhatsApp. Mas notificação via WhatsApp a gente tá com essa pretensão de fazer também, mas ainda não está disponível, tá? Uma coisa que eu já vi o pessoal tentando fazer, agora eu não sei se deu sucesso ou não, mas que seria interessante já confirmar aqui, é, por exemplo, criar uma lista com o contato do vendedor, né? A lista com o e-mail e o telefone do vendedor, e aí tem a lista separada de leads. Quando entra lead, né, na lista de leads, aí envia uma campanha para o vendedor na campanha com os dados dos leads, as macros ali do lead, campanha instantânea. Isso funcionaria? Sendo que o número do vendedor vai ser sempre o mesmo, o e-mail sempre o mesmo. O que vai entrar de informação nova, no caso, seriam os leads, né? Não funcionaria. Eu já teve uma situação que me passaram assim, que o pessoal estava tentando fazer via workflow, é uma situação assim, mas o que acontece é que o workflow e as campanhas que são enviadas pro inscrito, né? Elas são, como a ferramenta se comunica com o cliente a partir das notificações. Então, se você fizer uma campanha, um WhatsApp, um SMS, um e-mail, ele vai mandar os dados do inscrito pro inscrito, né? Não vai mandar os dados do inscrito para outra pessoa, né? A gente teria que desenvolver essa questão de notificação ainda nesse sentido, tá bom? Maravilha! Bom, não tem mais perguntas específicas aqui. Eu acredito que dá para gente. Só um instantinho, meu amor. Eu acredito que então dá para gente. Para quem lembra, lá Oi. em 2018 era essa criança aqui que estava comigo na barriga. Agora ele adora uma câmera, né? Da Vamos ferinha. lá. Eu sei, meu amor. Então, não tem nenhuma pergunta mais extra. Deixa eu ver aqui, apareceu um comentário. Não, na verdade, não tem mais perguntas. Gente, se tiverem perguntas, basta colocar aqui na área de comentários, a gente vai acompanhando. Se tem sugestões, continuem comentando naquela postagem lá. Eu tô acompanhando vocês comentando lá. Tô vendo tudo. Então é isso, gente. Rafa, muito obrigada. Eu acredito que ficou bem esclarecedor essa live. O pessoal conseguiu ter vários insights, com certeza, principalmente no envio para outras ferramentas, que isso é uma informação que dá para o pessoal brincar bastante, né?
no sentido de fazer a alteração dos campos, que era a principal dificuldade que eles tinham. E é isso. Se tiver mais alguma consideração, fica à vontade. E aí, logo em seguida, a gente já encerra. E logo em seguida, eu já vou subir esse vídeo também lá no canal do YouTube. Quem está acompanhando está vendo que já estão todos lá. E é isso. Pode falar, Rafa. Não, eu só queria agradecer, então, Érica, obrigado pela sua disponibilidade aí, obrigado a todo mundo que ficou até agora, quase 2 horas de live hoje, mas é para encerrar com chave de ouro, né? E também fico à disposição ali, a Érica vai pegar, vai me passar, a gente tem conversado direto, né? E aí a gente tem trocado essa informação e tem sido bem legal que a gente está fazendo avanços conforme o pessoal vem passando, a gente, como eu falei lá no início, né? O Miniboss 5, ele tá legal já, mas ele tá sempre buscando evolução, então isso que é o legal do Builderall também, sempre buscando essa evolução, e a gente fica sempre aberto a sugestões, e hoje já saíram algumas que a gente vai adicionar ali, vamos adicionar um lead score, vamos adicionar outras opções ali, e sempre buscando trazer essa flexibilidade para o pessoal inventar o que achar é, bacana ali, né? A ferramenta proporcionar liberdade para ele. Valeu, pessoal. Eu acho que aí, se a gente vai conversar aqui, eu e a Érica e tal, se ela achar interessante, a gente pode até fazer outras lives. Foi muito legal, gostei demais. E é isso, aproveita aí o Melimose e tamo junto. É isso aí. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal. Meu amor. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, pessoal, que acompanhou até aqui. Se tiverem muitas dúvidas a respeito de algum tema específico, que nem o Rafa falou, a gente pode considerar. A gente pode considerar fazer mais lives, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Uma ótima. Micaela, dá um tempo, meu amor. Só um instantinho. Tenha uma ótima sexta-feira. E a gente se vê em breve. Estou acompanhando aqui na comunidade, tá bom? Fala, pessoal. Valeu, Érica. Tchau, tchau. Tchau, 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 pessoal.